No vídeo de hoje nós vamos estar criando esse gerenciador de tarefas utilizando a MERN Stack. Então nós vamos estar utilizando o MongoDB para armazenar as nossas tarefas, o Express e o Node vão fazer parte do back-end para fazer a conexão com o banco de dados e servir as requisições do front-end que vai estar implementado em React. Então é uma aplicação simples, mas é uma boa introdução para quem está se aventurando nesse mundo de full stack. Então aqui nós temos o nosso gerenciador de tarefas, nós adicionamos aqui uma tarefa, clicamos no botão de adicionar e temos aqui a nossa tarefa na lista. Então à medida que vamos adicionando novas tarefas, elas vão sendo colocadas na lista, uma abaixo da outra, e elas estão sendo armazenadas no banco de dados. Eu tenho a possibilidade de marcar a tarefa como concluída, fica esse Ready Button marcado com verdinho, indicando que a tarefa foi concluída. Então posso marcar para todas elas. Posso editar também uma tarefa. Aqui ele abre diretamente um campo texto para eu mudar. Então tarefa 1 XYZ, posso cancelar ou confirmar. E tudo isso é atualizado diretamente no banco de dados. Também tenho a possibilidade de excluir tarefas. Tudo isso então utilizando a MERN Stack. Então vamos para o código. Já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, vamos criar a nossa estrutura de pastas. Eu vou criar uma pasta back-end, também uma pasta front-end. Dentro aqui do meu back-end vamos criar um arquivo server.js e vamos abrir aqui o terminal diretamente na raiz do nosso projeto, onde nós temos as duas pastas de back-end e de front-end. Então vou estar rodando o npm init -y aqui nessa pasta do meu projeto para as dependências do back-end. Nós vamos fazer isso, pois vai facilitar o deploy mais adiante. Então rodo o npm init -y e vamos instalar as nossas dependências. Como nós estamos utilizando a stack do MERN, eu vou precisar então instalar o Express, vamos estar utilizando o Mongoose e o .env. Então as nossas bibliotecas foram instaladas e eu vou estar aqui alterando no package JSON. Vamos estar adicionando aqui essa propriedade type :module. Isso é para poder importar então os módulos no novo formato do ES6. Então vamos abrir o nosso server.js e começar a criação do nosso back-end. Então eu vou fazer um import express from Express e vamos inicializar o nosso app chamando o método Express. Vamos botar o nosso back-end escutando na porta 5000. Vamos apenas botar aqui um console log informando que o servidor ele foi iniciado. Vamos salvar também o nosso package JSON e podemos entrar aqui na nossa pasta do back-end agora e rodar um node server.js. O nosso servidor ele já está iniciado. Se eu clicar aqui para ver o conteúdo dele, ele vai informar aqui que é not get essa barra. Nós apenas criamos o servidor, mas não criamos nenhuma rota ainda para ele. Voltando aqui no server.js, vamos criar a nossa primeira rota. Então eu vou criar a rota aqui raiz e com a mensagem server is ready. Vamos parar aqui o nosso back-end e rodar ele novamente. Agora se formos ver aqui no nosso servidor, vemos a mensagem server is ready. Agora, para não precisar ficar reiniciando o servidor a todo momento, eu vou parar aqui o servidor e vamos instalar o NodeMon. Então o NodeMon ele é uma dependência que é apenas utilizada durante o desenvolvimento. Então eu vou instalar ela npm i NodeMon, especifica esse "-d" maiúsculo aqui, para indicar que ela é uma dependência apenas de desenvolvimento. Nós não precisamos ela para o deploy em produção. E no package JSON, nós vamos colocar um script. Eu vou chamar ele de dev e vamos rodar NodeMon backend server.js. Então agora para iniciar o servidor, nós podemos fazer um npm run dev, que está rodando agora com o NodeMon. Então o NodeMon ele é bastante útil, porque eu não preciso ficar reiniciando o servidor a todo momento. Então eu tenho essa mensagem aqui, se eu quiser mudar ela, o NodeMon ele automaticamente recarrega a minha página. Então eu já consigo rodar aqui e ver automaticamente as minhas mudanças. Agora nós vamos criar o nosso banco de dados. Para isso eu vou no site
do MongoDB. Se vocês não tiverem ainda cadastrado uma conta, vocês vão ter que vir aqui no Get Started e registrar então um usuário. Eu vou fazer aqui o sign up com o Google. Então vou entrar aqui com o meu e-mail. Feito aqui o nosso cadastro, então nós somos apresentados para esse dashboard aqui do MongoDB e vamos criar um projeto. Então eu venho aqui nessa combo aqui de projeto, clico em New Project, eu vou chamar esse project de MERN-todo-app. Aqui podemos dar um Next e criar projeto. Depois nós temos que criar um cluster, basta clicar aqui no Create e vamos escolher a opção gratuita. Então vem aqui em marcar em Free, podemos deixar esse nome padrão, aqui a região ele vai escolher por padrão a mais próxima do nosso local. Podemos clicar em Create Deployment. Aqui nós temos o nosso usuário e senha do banco de dados e clicar aqui em Create Database User. Então, nosso banco de dados foi criado e nós temos que escolher um método de conexão. Então, clicar em Choose a Connection Method. Como nós vamos estar utilizando o Node, então nós vemos aqui na opção de Drivers, vamos utilizar a versão do Node e essa versão aqui 6.7 ou superior. Então, aqui é nos apresentada a string de conexão. Então, nós precisamos também dessa informação. A string ela tem esse formato aqui com o usuário, a senha, o endereço do nosso cluster. Depois nós vamos ter aqui que colocar também o nome do nosso banco de dados. Copiar aqui a nossa string de conexão. Vamos deixar aqui por enquanto. E fechamos a janela aqui através do done. Agora nós temos que ir aqui nessa opção da Security, no Network Access. Vamos adicionar a opção para poder acessar o banco de dados a partir de qualquer IP. Então eu clico aqui em Allow Access from Anywhere e confirmamos. Então vamos aguardar ele finalizar, porque senão eu só vou poder rodar a partir do meu IP. Então agora podemos conectar de qualquer lugar, está ativo. E vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Eu vou criar aqui um arquivo .env na raiz e ele vai ter então uma entrada Mongo URI e nós vamos botar então a nossa connection string com o banco de dados. Então, como eu falei, nós temos o nosso usuário e a senha, que foi gerada automaticamente lá pelo MongoDB. E logo aqui, depois do mongodb.net /, nós vamos adicionar aqui o nome do nosso banco de dados. Eu vou chamar ele de todos. Então, vamos salvar. Essa parte aqui do env nós podemos fechar. Voltando aqui no server.js, nós vamos estar utilizando então o .env para ler esse arquivo que nós acabamos de criar. Eu vou importar o .env from .env e vamos inicializar ele chamando um .env.config. Agora vamos criar aqui dentro do backend uma pasta chamada config e aqui dentro eu vou colocar o arquivo db.js que vai então fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então aqui temos esse código, eu estou importando o Mongoose da nossa biblioteca Mongoose e criei então uma função chamada ConnectDB. Ela é uma função assíncrona e nós temos então que aguardar através do await a conexão com o MongoDB. Então para acessar as variáveis declaradas aqui no .env, nós utilizamos o process.env e o nome da variável. Então como eu criei aqui a variável mongo_URI, eu referencio ele aqui desta forma, process.env.mongo_URI. Se der tudo certo, vamos imprimir uma mensagem no console, mostrando então que foi conectado lá no nosso banco de dados do MongoDB. Se der qualquer erro, nós vamos ver aqui uma exceção. Então aqui no server.js vamos importar esse nosso ConnectDB. Nós fizemos aqui um export const ConnectDB e vamos importar ele aqui from.config.db.js. E logo após iniciar o nosso servidor, eu quero fazer a conexão com o banco de dados. Então eu chamo aqui ConnectDB. Veja aqui que já aparece a mensagem que foi conectada com sucesso. Se por acaso nós colocarmos qualquer coisa errada aqui no nosso env, no caso que nós temos que parar o servidor porque ele não detecta as alterações no .env. Então qualquer erro ali na nossa string de conexão vai gerar esse erro. No caso que ele viu que foi um authentication failed, pois eu mudei aqui o nome do usuário. Então vamos colocar aqui o usuário correto e rodar novamente.
Então agora o nosso back-end já está conectando lá com o banco de dados do MongoDB. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é criar as models. Aqui no back-end eu crio a pasta models e vamos criar o arquivo todo.model.js. Então esse arquivo aqui, ele tem a descrição do nosso to-do, que vai ser armazenado no banco de dados. Então a gente vai utilizar o Mongoose para fazer toda essa tradução. Ou seja, o Mongoose ele transforma essa definição que nós criamos aqui diretamente para o MongoDB. Então aqui eu tenho um campo do meu to-do que vai ser o texto. Ele vai ser do tipo string e vai ser obrigatório. Depois eu vou ter uma flag booleana completed para indicar se a tarefa está cumprida ou não. E o valor padrão dela vai ser false. E vamos adicionar também os timestamps para saber o momento da criação e da atualização desse registro aqui do banco de dados. Depois a gente exporta esse to-do para nós utilizarmos no restante da aplicação. Então agora nós podemos criar as nossas rotas para fazer então a criação de uma tarefa, para recuperar todas as tarefas. E vamos estar então utilizando esse to-do esquema. Então esse to-do se refere às tarefas. Vou criar uma pasta chamada routes e aqui dentro vamos criar o to-do route.js. Nós inicialmente vamos importar o Express, o nosso modelo da tarefa que nós acabamos de criar. Vamos utilizar o router do Express e podemos começar a criar uma rota. Então eu posso botar aqui um router.get, a nossa rota raiz, e ela vai ser um async, a nossa requisição e a resposta. Então aqui nesse get eu quero recuperar todas as minhas tarefas. Então eu posso botar aqui um const todos, await, e eu chamo o meu modelo todo.find. Esse find então ele recupera todos os todos, vai recuperar todas as tarefas do banco de dados. E vamos retornar eles num formato de JSON. Caso ocorra algum erro, então eu boto aqui um catch here, retorno o status code 500 e um JSON com uma mensagem de erro. Então esse aqui é a nossa primeira rota. Mas nós temos que também criar uma rota para que nós possamos criar a nossa tarefa. Essa rota aqui ela é do tipo get, o método get então ele vai retornar todas as tarefas e nós vamos utilizar uma forma semelhante, só que agora nós vamos utilizar o método post, ou seja, quando nós formos criar uma nota, ela vai ser enviada através deste método. Aqui nós podemos criar uma nova tarefa, eu posso botar aqui um const todo, vai ser um new todo, e os dados dessa minha tarefa elas vão vir através do body da minha requisição. Então eu crio o todo, o text então vai ser um rec.body.text. Então quando nós criamos a tarefa, ela já vai vir com aquele valor default de falso, ou seja, ela vai ser criada, mas ela não vai ter sido completada ainda. Então aqui eu criei o meu to-do e agora eu tenho que gravar ela no banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar o método save. Então o método save eu posso fazer assim, eu dou um await to-do no meu modelo, save. E esse save ele vai retornar o meu objeto, ou seja, ele vai retornar um to-do com o texto que nós passamos, mais a informação de completada falso, mais as timestamps. E posso retornar então um status 201 para informar da criação da minha tarefa e o JSON com a tarefa criada. Caso ocorra algum erro, nós vamos retornar então um status 400 e a mensagem de erro. Agora vamos criar um método então para fazer a atualização de uma tarefa. Para isso nós vamos utilizar o método patch. Então, como é tudo muito parecido, eu vou apenas colocar o código aqui para não ficar muito demorado a digitação de todo o código, mas vamos explicar aqui o que está acontecendo. Então, utilizando esse método patch, na minha requisição eu tenho que passar o ID da minha tarefa. Eu não comentei aqui que nesse to-do, na verdade, o MongoDB ele gera por padrão um ID automaticamente. E eu não preciso informar ele aqui no meu to-do esquema, pois ele já faz parte do meu esquema automaticamente. Então aqui o que eu estou fazendo é procurando esse meu to-do no banco de dados, passando o parâmetro
que veio então pela URL, o ID. Então eu uso rec paramos.id. Se por acaso ele não existir, então if not to do, eu vou retornar um status code 404, informando que essa tarefa, esse to do, não foi encontrado. E também faço uma validação aqui para garantir que no meu body da minha requisição eu tenha o texto da tarefa informada. Então, se tiver, diferente de undefined, eu passo o texto, que seria o texto atualizado do meu to-do. E também eu posso verificar, lá na nossa interface, nós temos a possibilidade de marcar se a tarefa está completa ou não. Então, se chegou no body um completed, eu também faço a atualização no meu modelo com to-do.completed e a informação que veio lá do body. Então, esses dois ifs aqui, eles vão estar atualizando o meu texto da tarefa e a informação se está completa ou não. Então, o último passo que nós temos que fazer é atualizar direto no banco de dados. Então, para isso, eu simplesmente chamo o meu todo.save, que esse método aqui ele vai identificar que houve essas mudanças e vai atualizar diretamente no banco de dados. Eu retorno lá para o front-end a minha tarefa atualizada. Caso ocorra algum erro diferente do esperado aqui, eu vou retornar um status 400 e a mensagem de erro. E por fim, então, vamos criar uma rota para excluir uma tarefa. Nós também temos essa possibilidade lá via do front-end. Eu vou estar utilizando o método HTTP delete. Da mesma forma que o update, eu também passo um ID da tarefa que eu quero excluir. E o Mongoose, então, ele tem esse método find by ID and delete. E eu passo o parâmetro. Então, ele vai fazer a exclusão e eu vou apenas retornar a mensagem dizendo que a tarefa foi deletada. Se der algum problema, retornamos um status 500 e a mensagem de erro. Então, agora que eu criei todo o meu CRUD praticamente, aqui eu recupero todas as tarefas, aqui eu crio uma tarefa, atualizo uma tarefa e excluo uma tarefa. Então definimos no nosso router, agora basta então exportar ele para nós utilizarmos lá no nosso server. Então aqui no server eu vou importar as nossas rotas, importo do routes from routes to do route.js. Agora não preciso mais desse meu get, pois nós vamos estar utilizando então as rotas definidas ali para o gerenciamento das tarefas. Então eu posso fazer um app.use, passo um caminho padrão para a nossa back-end, para acesso à API das tarefas, que vai ser /API/todos e aqui os to-do routes. Então toda vez que eu referenciar lá no meu front-end /API/todos sem nenhum parâmetro, se eu utilizar um get, ele vai estar automaticamente executando esta função aqui. Se eu passar um post, ele vai estar executando essa daqui. Agora, se eu passar um /API/todos mais barra e um ID, aí eu vou ver qual o método que está sendo executado. Se for um patch, eu sei que eu quero atualizar a minha tarefa. Se for um delete, ele sabe que vai ter que chamar então esta rota aqui para excluir a minha tarefa. E também, como nós estamos trabalhando com JSON, eu preciso informar aqui para o Express que nós vamos estar retornando esses dados no JSON. Então eu faço um app use express JSON. Nosso back-end está concluído, nós podemos fazer um teste dessas chamadas antes de partirmos para o front-end. Então, para fazer o teste da API, eu vou vir aqui nas minhas extensões e eu vou procurar pelo Thunder Client. Vocês também podem tentar instalar o Postman, mas aqui para fins de testes mais rápido, eu vou utilizar esta opção aqui do Thunder Client. Então, nós vamos fazer uma nova requisição. Inicialmente, vamos tentar criar uma nova tarefa. Então, para criar uma nova tarefa, nós sabemos que o caminho da nossa API é este daqui. Está rodando na porta 5000 no localhost. E o método para criar a tarefa é através do post. Então, eu venho aqui e boto um HTTP localhost 5000 /API /todos. E aqui no meu body, nós temos então que passar um JSON. Então, o JSON que ele vai aceitar, nós podemos ver aqui no nosso to-do route, no método post. Então, ele vai estar aceitando um texto. Posso vir aqui no meu body, vou criar a chave text, passando o valor minha primeira tarefa.
Antes de rodar, eu vou voltar aqui no nosso banco de dados. Nós podemos vir aqui no cluster e vamos fazer um browse collection. Aqui nós vamos ver que o nosso banco de dados inicialmente ele está vazio. Então, se eu venho aqui no banco de dados to-dos, nós temos essa collection to-dos e inicialmente aqui vemos que não tem nenhum registro criado. Então agora eu volto aqui no meu VS Code e vamos tentar executar. Apertando aqui o send, ele deve criar então a tarefa. Então veja aqui ele me retornou um status 201, created, retornou o tamanho aqui que foi retornado, e ele retorna como nós programamos aqui, ele retorna o to-do. Como deu sucesso o save, ele retorna por padrão completed false, o ID, eu falei que ele é gerado automaticamente pelo MongoDB, e esse created at e updated at, ele se refere então aqui a esse timestamps, que ele gera automaticamente então essas duas colunas com as informações de criação do registro e de atualização. Como nós acabamos de criar, esses valores aqui são iguais, e esse aqui é um controle de versão interno que o MongoDB faz. Então, como nós criamos, se eu voltar aqui no banco de dados e der um refresh, nós vamos ver que temos a nossa tarefa também criada aqui no banco de dados. Eu posso fazer uma segunda requisição, vamos criar uma segunda tarefa, rodo um send, ele retornou 201, faço um refresh aqui, e agora nós devemos ter então duas tarefas criadas. Então eu posso testar também o meu método get, e o método get então eu não preciso passar nada no body, mas vamos deixar aqui apenas para facilitar. Eu dou um send, ele retornou 200 e ele retorna um array com as minhas tarefas criadas. Então eu posso agora fazer uma atualização da tarefa. Para isso então vou precisar pegar o ID. Então, por exemplo, essa primeira tarefa tem este ID, eu vou utilizar o método patch, e no JSON aqui eu vou passar apenas que eu quero que a minha tarefa esteja completada. Então eu posso passar um completed, antes estava false, e agora eu vou passar true. Então vamos mandar a requisição, e ele deu um not found. Ele deu not found, pois eu esqueci de passar o ID. Então vamos passar o ID que nós copiamos na tarefa e rodar novamente. Então eu rodo um send, ele continua não encontrando, então vamos rodar um get aqui novamente e mandar um send. O ID está correto, mas na verdade aqui nós não passamos no corpo do JSON o ID. Nós temos que passar aqui na URL. Então eu posso apagar o meu ID daqui. Vamos voltar para o patch, e nós queremos atualizar a minha tarefa com este ID, passando ela para true. Então eu dou um send, e agora então ela mudou o status para 200 e vemos aqui que foi atualizado para true. Então antes aqui estava false, se eu der um refresh no meu banco de dados, nós vemos então que a tarefa passou para true. Podemos testar o nosso último endpoint da API. Vamos excluir esta segunda tarefa. Então vou pegar o ID daqui, vamos mudar para delete. Eu não preciso passar nada no corpo, basta informar o ID da tarefa que nós queremos excluir. Eu rodo um send, ele retornou 200, dizendo que o meu to-do, minha tarefa, foi excluída. Se eu der um refresh aqui no banco de dados, nós vamos ver que agora temos apenas a nossa primeira tarefa que foi criada, pois acabamos de excluir a segunda. Então com isso nós testamos todos os nossos endpoints aqui que nós criamos, todas as rotas. Então todo o nosso CRUD para criar, para recuperar, para atualizar e para deletar as tarefas está funcionando corretamente. Então agora nós podemos partir para o front-end, onde nós vamos fazer as chamadas utilizando o React. Então vamos fechar todas essas janelas que estão abertas aqui. Vamos deixar rodando o nosso back-end aqui neste terminal. Eu vou abrir um segundo, mas diretamente na pasta front-end. Então eu vou rodar aqui um npm create vite latest. Nós vamos estar utilizando o vite para criar o nosso projeto. Então eu boto um yes. Aqui nós vamos estar escolhendo o React e o JavaScript. Então agora nós podemos rodar um npm install para instalar todas as dependências do nosso front-end. npm install terminou de rodar, agora só para garantir eu vou rodar um npm run dev para ver se está tudo rodando corretamente.
eu clico aqui no link e nós temos a nossa aplicação criada. O computador está funcionando, então está tudo certo. Agora vamos continuar aqui no front-end. Eu vou parar o meu servidor e vamos instalar as demais dependências do nosso projeto. No caso, eu vou estar utilizando o Tailwind. Então, para quem não sabe como utilizar, toda a documentação está no próprio site do Tailwind. Nós vamos seguir basicamente os passos que estão aqui nesta documentação aqui para utilizar o Vite. Então eu primeiramente vou rodar aqui um npm install tailwind e @tailwind css/vite. No meu arquivo vite.config.js eu vou estar importando aqui o meu Tailwind. Então vamos colocar ele aqui embaixo e vamos utilizar ele como um plugin. Logo depois aqui do React eu coloco então Tailwind CSS. Próximo passo aqui no meu index CSS, na minha aplicação aqui dentro do source, posso apagar todo esse conteúdo e vamos utilizar direto então o import Tailwind CSS. Vou salvar, vamos rodar novamente para garantir que está tudo funcionando. Então veja que mudou um pouco aqui o layout, então já está instalado o Tailwind. O próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser excluir este app CSS, que eu não vou estar precisando utilizar aqui na aplicação. Aqui no app.jsx, vamos apagar toda essa geração automática aqui que o Vite faz e deixar apenas um Return Task Manager. Posso tirar esse use state aqui também, não vou utilizar. Vamos deletar esses imports todos. Vamos tirar também esse app CSS, que não vamos utilizar mais. Então eu retorno aqui. Nós temos apenas aqui o nosso H1 com o Task Manager. Agora vamos criar um div aqui por fora desse H1. Então vamos botar aqui um abre e fecha parênteses. Então eu criei esse div aqui com essas classes. Então eu quero que o meu div ele tenha um fundo com um gradiente no tipo cinza. Vamos estar utilizando o flex e alinhando tudo ao centro. E vamos botar um padding de 4, ocupando então o mínimo da altura da tela toda. Então com isso nós centralizamos aqui o Task Manager. Posso tirar esse ponto e vírgula aqui também que não é necessário. Agora vamos colocar mais um div aqui em volta do H1. Esse div então ele vai ter um fundo branco, vai ser arredondado e vai ter uma leve sombra. Então veja que ficou aqui desta forma nosso div interno e podemos então estilizar o H1 para que ele fique centralizado. Então vamos colocar algumas classes nele. Também mudar a fonte. Eu vou botar então um texto 4 vezes L, fonte bold. Ele vai ter um tom de cinza, uma margem bottom de 8 e centralizado. Então, com essa mudança, nós temos aqui o nosso Task Manager. Vou diminuir um pouco, eu estou com um zoom. Vamos deixar em 125%. Abaixo do H1, então, vou estar criando o formulário para a criação da nossa tarefa. Então, é um formulário bastante simples, ele vai ter apenas um campo input, e esse campo input, então, nós vamos estar associando esse valor new to do, e toda vez que for ocorrer a mudança, então, nós vamos estar chamando o set new to do. Para isso, então, nós temos que criar um state. Então, vamos criar abaixo aqui da function app, eu crio esse const new to do e set new to do, o valor default dele vai ser vazio. Então aqui nós também temos que importar o use state aqui do React. Vamos salvar e foi criado aqui o meu campo. Então toda vez que eu for atualizar, ele vai estar atualizando aqui com o set new to do. Vamos estilizar um pouco aqui o campo com algumas classes. Então eu posso vir aqui no meu input, vamos nesta linha de baixo, vamos botar um flex 1, outline, none e vamos colocar então o texto num tom mais de cinza. Feita aqui essa utilização. Então depois desse meu campo aqui eu vou precisar de um botão para adicionar a tarefa. Então logo abaixo aqui do meu input eu crio o meu botão. Então ele vai ser do tipo submit e vai ter essa configuração aqui num tom de azul arredondado e com o texto add task. Então, só que ele ainda não está totalmente funcional.
Antes eu vou estar estilizando também um pouco o meu formulário com essas classes aqui. Vamos botar tudo centralizado, uma leve sombra também e com uma borda arredondada. Então agora, em vez de termos uma borda ao redor aqui do meu campo, eu achei melhor deixar essa borda englobando tanto o campo de input quanto o do meu botão também. Então agora nós vamos criar as funções para adicionar as tarefas, mas antes eu preciso instalar mais algumas dependências. Eu vou parar aqui o meu front-end, eu vou instalar o Axios e o React Icons. Vamos botar o servidor no ar novamente e vamos adicionar uma nova tarefa. Então, continuando aqui no meu app.jsx, eu vou importar o Axios. Vamos criar uma função const add_todo. Ela vai ser uma função assíncrona e aqui então nós vamos estar rodando um event.prevent default. E se por acaso não tivermos um texto informado no meu to-do, eu vou retornar da função, pois eu apenas quero inserir tarefas que tenham algum conteúdo. Vamos rodar um try catch. Eu vou botar aqui um catch error. E vamos chamar diretamente a nossa API. Então, eu vou rodar um await axios.post e vamos chamar o nosso backend, que está em /api/todos. E como eu vou estar criando o meu to-do, é um método post, então, do HTTP, e temos que passar o nosso texto do to-do, que vai estar aqui armazenado no nosso estado, que é essa variável aqui, new to-do. E vamos armazenar esse retorno, já que ele retorna o meu to-do, vamos armazenar aqui no response. Então, para que esse endpoint aqui, /api/todos, ele funcione, nós vamos ter que fazer uma pequena mudança no vit.config. Eu vou vir aqui neste arquivo, vitconfig.js, e nós vamos estar adicionando esta configuração aqui. Eu vou estar fazendo um proxy para toda vez que ele encontrar um /api, ele vai estar direcionando lá para o meu backend, que está fixo, por enquanto, lá no localhost 2.5000. Então, aqui no meu caso, quando ele encontrar esse /api, ele sabe que ele tem que chamar http /localhost 2.5000 /api/todos. Então, esse response aqui nós temos que armazenar em algum lugar. Então, para isso eu vou criar um outro state para ter a nossa lista de to-dos que são criadas. Então eu faço um set to-dos e vamos adicionar este to-do que está no response.data, que retorna lá do servidor. E vamos fazer um set new to-do vazio. Então toda vez que eu for adicionar uma nova tarefa aqui, depois que eu clicar no add task, ele vai limpar o campo. Então este set new to do em branco aqui é o que faz. E vou deixar apenas aqui um console log no meu catch error para vermos se ocorrer algum erro, nós vemos diretamente no console. Então esse set to dos aqui nós estamos mantendo todos os nossos to dos anteriores e adicionando esse novo inserido. Agora eu preciso chamar essa função add to do. Para isso então eu vou chamar ela no onSubmit do meu formulário. Então eu venho aqui no meu formulário e eu posso botar aqui então onSubmit, chamando então a minha função add_todo. Então nós já podemos testar se está funcionando agora a partir do nosso front-end, a criação da minha tarefa. Então eu vou botar aqui tarefa criada no front-end e vamos chamar um add task. Podemos olhar aqui no console, temos algum erro, nenhum erro foi encontrado. Vamos lá no banco de dados, eu vou dar um refresh para ver se a tarefa realmente foi criada aqui. Então veja que nós temos a minha primeira tarefa, que nós já tínhamos ela no banco de dados, e a nossa tarefa então foi criada com sucesso, tarefa criada no front-end. Então com isso nós já temos implementado a criação de tarefas. Só que eu criei a minha tarefa e ela não está aparecendo aqui na minha lista de tarefas. Então eu vou criar um novo div logo abaixo aqui do meu formulário para exibir todas as tarefas. Então vamos botar aqui um div e eu sei que todas as minhas tarefas estão armazenadas aqui no meu to-dos. Então para isso
eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu dou um todos, vou testar o tamanho, inicialmente se for 0, nós vamos apenas exibir um div vazio. Agora, se maior do que 0, eu faço um todos.map e para cada todo que for retornado, nós vamos fazer o seguinte. Vou estar criando também um div com uma key para armazenar o meu ID do todo. Nós vamos precisar desse ID tanto para atualizar quanto para excluir. E o texto do meu div vai ser o todo.text. Podemos fechar o div aqui. Aqui nós precisamos também colocar um div em volta desse nosso else aqui. Então vou botar aqui fecha div e agora devemos ter funcionando corretamente. Então eu testo se não tem nenhum to-do, é um div em branco. Caso contrário, eu crio um div externo. Para cada tarefa encontrada eu crio um div com o seu respectivo ID e o meu texto. Se eu retornar aqui e criar uma nova tarefa, eu venho aqui em nova tarefa e dou um add task. Então, vemos que a tarefa ela foi criada aqui no banco de dados, mas ela não apareceu automaticamente aqui no meu front-end. Então nós estamos aqui com um erro. Vamos ver o que está acontecendo. Este erro estava acontecendo pois eu cometi um erro aqui na digitação. Aqui não é chaves, mas sim parênteses. E também não temos este ponto e vírgula aqui ao final. Então agora quando eu retornar aqui e criar uma tarefa, atualmente no meu banco de dados eu estou com duas tarefas. Eu deixei a minha primeira tarefa e a nova tarefa. Então vamos criar uma terceira tarefa. E quando eu dou um add task, ela é exibida aqui logo abaixo do meu formulário e também foi gerada aqui no banco de dados. Então temos ela listada, terceira tarefa. Mas agora quando formos fazer um refresh na página, clicando o F5, por exemplo, as nossas tarefas elas não são mais listadas. Antes nós vimos que aparecia somente a minha tarefa que eu criei aqui no momento, mas eu sei que eu tenho 4 tarefas no meu banco de dados, mas apenas a última aqui que eu digitei, ela foi listada aqui embaixo no nosso loop. Então, para que isso não ocorra mais, nós temos que utilizar o useEffect. Eu vou criar uma outra função aqui que vai trazer todas as nossas tarefas lá do banco de dados. Eu vou chamar ela de fetchTodos e ela basicamente vai fazer aquele get que nós vimos anteriormente, /pi/todos, e vamos setar os todos com o response.data. E vamos chamar useEffect chamando fetchTodos. Ele deveria listar aqui, mas eu esqueci de declarar o useEffect. Então posso botar aqui o useEffect do React, ele importou agora automaticamente. No momento que eu salvo, veja que agora são listadas todas as tarefas do meu banco de dados. Então esse useEffect aqui com abre e fecha colchetes, ele garante que quando o componente é montado e ao darmos um refresh na página, nós conseguimos ver a nossa lista de tarefas. Agora o que nós vamos fazer é criar uns novos states para a edição das tarefas. E vou criar este edit in todo e um edited text. E aqui na minha lista de tarefas, então vamos botar essa opção, que quando eu estiver em modo de edição, quero que seja apresentado um input para que eu possa atualizar o texto da minha tarefa. Então aqui no meu map, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter esse meu div com ID, mas eu vou fazer um teste. Se o editing todo for igual ao todo underline ID, que seria a tarefa que eu estou querendo editar, vamos colocar o input aqui dentro do meu div, input type text, o valor então vai ser o meu edited text, e no meu onChange eu quero chamar o meu set edited text, passando o valor que foi digitado no campo, através do e.target.value. E caso a gente não esteja no modo de edição, então eu vou botar aqui um 2 pontos e vamos fazer a outra condição. Eu boto um div e vamos colocar o texto do div normalmente. Então eu boto aqui um todo text. Vamos dar uma ajeitada aqui no código e então temos essa condição aqui. Quando estamos em modo de edição vai ser apresentado o input, caso contrário vai ser apresentado apenas o texto do div.
Então, por enquanto, nós não vemos este efeito, pois nós vamos adicionar o ícone para fazer a edição. Então, já vou aproveitar para adicionar esses ícones, um para a edição e outro para a lixeira. Já vou aproveitar para importar todos. Vou estar utilizando inicialmente esse Edit Outline e o ícone da lixeira. Então, veja que agora nós vemos que aparece o lapisinho para indicar a edição e a lixeira. Vamos agora criar então uma função para iniciar a edição da tarefa. Const Start Editing To Do, que é a tarefa que eu quero editar. Seto o meu Editing To Do para o ID da tarefa então que vai estar sendo editada. E o Edited Text para o texto, que é o texto atual da minha tarefa. Então agora nós temos essa função, mas temos que chamar ela lá no meu ícone do lápis. Então eu venho aqui no meu botão, boto um on click, vai ser então apenas chamar a minha Start Editing, passando o meu to do corrente. Então vamos ver se isso já está funcionando. No momento que eu clico aqui, ele abriu para fazermos a edição. Então agora que nós temos essa possibilidade de editar, nós temos que colocar mais ícones para confirmar essa alteração ou para cancelar. Então vamos adicionar mais esses outros ícones. Eu posso voltar aqui na minha parte da edição agora. Então nós estávamos aqui, iniciamos a edição neste lado aqui. E logo após esse meu input, eu vou colocar dois novos botões. Vai ser um botão para confirmar a alteração e um para cancelar. Quando eu cancelar, eu passo o Set Editing To Do para nulo, para indicar que eu saí do modo de edição. Veja que já apareceu. Se eu apertar aqui no X, ele volta para o meu texto original. Então aqui já está funcionando. O que nós temos que fazer agora então é esta função nova aqui para que a alteração seja feita no banco de dados. Então para isso eu vou criar uma outra função aqui chamada Save Edit. Essa Save Edit basicamente ela vai receber o ID da minha tarefa que está sendo editada. E vamos chamar o nosso método patch lá do back-end, passando o texto que foi editado. Novamente aqui nós vamos estar setando as nossas tarefas, os to-dos, só que aqui neste caso nós vamos estar atualizando somente a tarefa que foi atualizada. Por isso que nós temos esse teste aqui, que é para verificar os IDs. E passamos o Set Editing To Do, que remove então os botões para confirmar a edição. Só que esse Save Edit, então nós temos que chamar aqui no outro botão, que é esse MD Outline Done. Então da mesma forma, eu venho aqui, chamo um on click, Save Edit, passando o meu ID do to-do que eu quero editar. Vamos mudar aqui minha tarefa 1 editada. Vamos confirmar a alteração. A alteração ela foi confirmada diretamente aqui. Vamos conferir se no banco de dados também deve estar correto aqui. Vamos dar um refresh e vemos que a alteração foi feita também aqui no banco de dados. Então minha tarefa editada aparece aqui corretamente. Podemos também já implementar a remoção da tarefa. Então vou criar uma outra função que vai ser a Delete To Do. Essa Delete To Do ela vai pegar da mesma forma que nós fizemos com o update, vai pegar o ID da tarefa que está sendo deletada e vamos chamar o método delete lá do back-end. E agora nós vamos setar novamente a lista de to-dos, todos menos o to-do que foi excluído. Por isso essa comparação aqui do to-do do ID diferente do ID que está sendo excluído. Da mesma forma, lá no botão da lixeira nós vamos estar chamando essa função. Então eu tenho aqui o botão com o ícone FA Trash e eu vou chamar o Delete To Do. Então vamos deletar, por exemplo, aqui essa terceira tarefa. Ela foi excluída. Nós não colocamos nenhuma mensagem de confirmação. Podemos fazer um refresh aqui no banco de dados. Atualmente nós temos essa terceira tarefa, mas após o refresh ela deve ter sido excluída. Então tenho a minha primeira tarefa, a nova tarefa e a quarta tarefa. Então a terceira foi excluída com sucesso. Então, o que nós podemos fazer agora é estilizar um pouco essa lista de tarefas, que ela está um pouco bagunçada. Então vamos colocar aqui alguns estilos aqui abaixo da lista de tarefas. Então, neste div aqui da edição, eu vou colocar o flex
E vamos adicionar também um gap no eixo X de 3. O meu input também vamos seguir o mesmo padrão do input quando nós criamos uma tarefa. Então vamos colocar um flex e uma borda arredondada. Vamos ver como está ficando aqui quando eu venho aqui na edição. Veja que nós temos agora uma borda para indicar que estamos editando a tarefa. Depois nós podemos estilizar então esses botões aqui. Vamos colocar essas seguintes classes no meu Save Edit. Eu vou colocar então essas classes. O botão ele ficou com este fundo verde e arredondado. Para cancelar, nós vamos colocar esta opção aqui com um fundo cinza. Vamos também estilizar aqui esses botões, aqui para iniciar a edição e para a exclusão. Então neste primeiro div aqui eu vou colocar um flex, justificar tudo no centro. Vamos também estilizar o nosso div aqui do texto da tarefa. Então se o texto for muito grande eu vou botar um truncate, vamos botar uma fonte média na cor cinza. Vamos ver como está ficando. E para os meus botões eu quero que eles fiquem bem aqui à direita, alinhados. Para isso então nós temos que botar um flex nesse div logo abaixo aqui. Eu vou ter que adicionar um div em volta dos meus botões. Vamos botar esta classe aqui com flex e um gap de X, para que eles fiquem então alinhados aqui na esquerda. Vamos botar algumas cores de fundo nos botões de edição. Então vou colocar essa classe aqui para botar o texto em azul. Então ficou desta forma aqui um lapisinho azul. A minha lixeira então vou colocar num tom vermelho. Basta vir aqui, botar o class name e essas classes aqui text red, que ficou desta forma aqui. Então quando eu passo, tenho esse efeito do hover também que eu implementei aqui. O que nós podemos fazer também é adicionar um espaçamento aqui, que a lista de tarefas ela ficou muito grudada aqui no campo de criação das tarefas. Então vamos botar um margin top logo abaixo aqui do formulário, neste div. Vamos ver, ficou um pouco mais separado, um pouco melhor. O que falta fazer agora é adicionar um íconezinho aqui à esquerda da tarefa para indicar a tarefa concluída ou não. Então, para isso, eu venho aqui no meu texto do to-do e vamos substituir, então, este div por este outro aqui. Ele basicamente, então, coloca um botão, que vai ser, então, um botão arredondado, aqui para indicar que a tarefa está concluída. Então, eu faço um teste aqui se a tarefa está completa. Eu coloco um fundo verde. Caso contrário, essa minha bolinha aqui sem um fundo verde, esse fundo padrão aqui, ele indica que a tarefa não foi concluída. Então basicamente o que falta fazer agora é clicar neste botão para indicar a tarefa concluída ou não, porque por enquanto ele só está visual. Essa minha primeira tarefa aqui, ela deve estar concluída, está completed igual a true e as demais estão com completed false, por isso então que elas apareceram aqui desta forma. Então para fazer essa mudança, eu vou criar uma outra função chamada então toggle to do. Então eu venho aqui no meu abaixo aqui do delete to do, eu vou criar esta função que basicamente então o que ela faz é achar a tarefa que nós estamos editando, é como se fosse uma edição, mas nós vamos estar atualizando somente o campo completed dela. Então o que eu faço é, se ela não está completada, eu passo ela para completa e o contrário também. Então, se ela está não completada, eu passo para completa. E chamo o método patch que faz a atualização na tarefa. E, novamente aqui eu atualizo somente a tarefa que foi editada. Mas nós temos que chamar este método lá no novo botão aqui que nós acabamos de criar. Então vamos voltar lá no botão e aqui no onClick vamos chamar o toggle to do. Então vou desmarcar aqui e verificar no banco de dados, ele deve passar este completed aqui de true, deve voltar agora a ser falso. Então vamos fazer mais um teste com uma outra tarefa, vamos marcar a segunda e a terceira tarefas como concluída. Vamos só confirmar aqui novamente no banco de dados para ver se está tudo correto. Atualizou as duas. Podemos fazer uma exclusão aqui da quarta tarefa.
Ele excluiu corretamente. Vamos ver no banco de dados. Agora devemos então ter apenas 2 tarefas. Está correto. E por fim podemos editar. Então vou botar aqui uma nova tarefa, editada XYZ. Clicar no botão confirmar. Isso tudo já estava funcionando antes. Agora nós apenas fizemos uma estilização para deixar a interface mais bonita. E vemos aqui então que também a segunda tarefa foi editada. Então com isso nós concluímos todo o nosso back-end e o nosso front-end. Então a aplicação ela está pronta para fazer o deploy, que é o nosso próximo passo. Então vamos começar os nossos ajustes para fazer o deploy. No meu .env eu vou criar uma outra entrada aqui chamada node_env com o valor production. No meu back-end, no server.js, nós também precisamos fazer alguns ajustes. Eu vou estar importando aqui o path. Vamos pegar o diretório corrente e vamos testar aquela variável que nós acabamos de criar ali no .env para indicar então que no caso de ser a produção, eu vou estar utilizando o front-end lá da minha pasta dist, que vai ser a versão então compilada do meu aplicativo React. Nós também podemos mudar essa porta para não deixar fixo. Aqui no env eu também posso criar uma outra entrada, port, eu vou deixar o valor 5000. E aqui eu posso botar o seguinte, se tiver uma variável definida, port, eu uso ela, caso contrário eu uso 5000. Eu vou pegar o package.json que está aqui na minha raiz. Eu falei que nós iríamos deixar assim para facilitar a questão do deploy em produção. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é um script de build, onde eu vou rodar o npm install e vou dizer que eu quero utilizar o meu front-end. Para isso, então, eu faço um npm run build lá do meu front-end. E o start vai iniciar o back-end. E para o deploy funcionar corretamente, nós vamos voltar aqui também no package.json do front-end. E eu preciso que esse vit.js plugin React ele esteja não nas nav dependencies, mas nas dependencies. Isso é necessário para o deploy que nós vamos estar fazendo. Uma outra questão aqui, voltando no package.json da raiz, é que essa versão do Express ela não está funcionando corretamente lá no render.com, que nós vamos estar fazendo o deploy. Então eu vou fazer aqui um downgrade dela para a versão 4.19. Então esses são os ajustes principais que nós precisamos fazer para que o deploy seja feito corretamente. Então o que nós podemos fazer agora é subir o nosso projeto para o GitHub. Então eu vou entrar aqui na minha conta. Vamos criar um cadastro no render.com. Eu venho aqui no Get Started. Vamos selecionar aqui o GitHub. Fica mais fácil, então eu autorizo o Render a fazer uma conexão com o meu GitHub. Voltando aqui, nós precisamos ter o projeto subido no GitHub. Então vamos criar aqui o nosso repositório. Antes eu vou mover então esse meu git ignore do front-end. Eu vou botar aqui na raiz e podemos aproveitar para adicionar um .env que não deve ser subido no repositório. São informações críticas que tem o usuário e a senha do banco de dados, por exemplo. Então vamos rodar aqui um git init, vamos dar um git add e um git commit -m. Vamos botar initial commit. Eu não consegui fazer o commit, pois eu preciso fazer essa configuração aqui em git config global username. No username vou botar apenas coding with Luiz. Então agora sim eu posso dar o meu commit. Vamos lá no GitHub criar o projeto. Eu vou chamar ele de Mern to do app. Vou deixar ele como público e criar o repositório. Então, como nós já criamos o repositório localmente, eu posso seguir as instruções que estão aqui embaixo. Vou copiar e vamos colar aqui esses comandos. Para fazer a associação então do nosso repositório local com o repositório remoto. Vamos puxar então as alterações lá para o GitHub. Primeiro precisa fazer essa autorização aqui e foi criado o branch corretamente. Então se eu rodar aqui um refresh, veja que estamos com o projeto comitado. Então voltando aqui no
dashboard do renderer. Eu vou criar aqui um novo serviço. Vamos vir aqui no New Web Service. Aqui eu vou estar utilizando então o GitHub. Vamos selecionar o nosso repositório que acabamos de criar. No meu caso aqui eu tenho vários repositórios, mas eu vou estar utilizando esse que nós acabamos de criar, o To Do App. Vamos botar um install, selecionar o projeto aqui novamente. E aqui nós temos que fazer mais algumas mudanças. No build, em vez do npm install, eu preciso rodar um npm run build. E aqui no start, em vez deste aqui, vamos rodar um npm run start. Vamos estar selecionando aqui essa opção gratuita e precisamos criar as nossas variáveis de ambiente. Então, da mesma forma, basta vir aqui no env e copiar aqui as nossas variáveis diretamente para as variáveis de ambiente aqui do renderer. Então, com isso, nós fazemos aqui um deploy web service. Veja que ele está building. Nós temos que aguardar todo o procedimento. Ele demora um pouquinho, 2 minutos. Podemos ir acompanhando o log aqui da execução. E assim que o deploy for concluído, nós vamos poder acessar o nosso site aqui através deste link. Nós temos que aguardar. Agora ele passou do building para o in progress. Podemos acompanhar os logs da execução aqui embaixo. O build aparentemente foi feito aqui com sucesso. O servidor foi startado, nós temos a conexão com o banco de dados e foi feito então com sucesso. Veja aqui, está live. Podemos copiar aqui o nosso link. Vamos tentar acessar a nossa aplicação e veja aqui, temos a nossa aplicação rodando na internet. Vamos criar uma tarefa 5. Eu venho aqui em Add Task. E foi adicionada corretamente. Podemos vir aqui novamente no MongoDB, fazer um refresh, apenas para confirmar que ela foi criada. Está aqui a tarefa 5. Todas as funcionalidades que nós implementamos e testamos localmente devem estar aqui funcionando da mesma forma. Então aqui eu edito a tarefa, excluo a tarefa e temos a nossa aplicação concluída, inclusive com o deploy. Então neste vídeo nós passamos por toda uma aplicação full stack, apesar de ser uma aplicação bastante simples, mas veja que dá um certo trabalho para fazer. Nós construímos todo o back-end, todos os endpoints de acesso, criamos a nossa aplicação React, que faz uso então desses endpoints, armazenamos todos os nossos dados no MongoDB e subimos o nosso código para o GitHub e fizemos deploy no renderer. Então se você gostou desse tipo de vídeo, por favor deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.